Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E aí, de prontidão, eu já peço a vocês que me ajudem aí na divulgação do nosso canal, curtam, compartilhem, enviem o nosso conteúdo para as outras pessoas, nos ajude a evangelizar, nesse novo método de evangelização que o nosso Senhor nos dá através das redes sociais. A gente, quando compartilha, quando manda para outras pessoas esse conteúdo, a gente está evangelizando, porque hoje em dia a quantidade de tempo que nós passamos nas redes sociais, ela é muito grande. E o assunto que a gente vai trabalhar hoje é o título, né? A gente deu aqui, é a Igreja e o Estado laico. Né? Haja vista todo esse período de eleições que a gente vive aí no Brasil, e existe muitas vezes uma confusão extremamente grande na cabeça das pessoas em relação a esse assunto. Então, o que eu quero te pedir? Né? Muita calma, muito discernimento em relação àquilo que eu vou dizer. Escute e escute sem paixões, né? Ouvindo, né, aquilo que Deus tem a nos dizer através desse vídeo. A princípio aqui, né, as paixões nesse âmbito político, ela atrapalha muito o ser humano de compreender a realidade. E uma coisa que a religião muitas vezes nos ajuda, a nossa fé em Deus nos ajuda, e que todo esforço da filosofia precisa ser a nós interpretarmos a realidade e não fazermos então uma realidade paralela. A gente vê tantas pessoas enganadas, né, mundo afora, e através do estudo, através da busca pelo conhecimento e também através da oração, a gente tem a oportunidade de tocar então a verdade, né, de encontrar pelo menos fragmentos dessa verdade que a gente encontra aí espalhados pelo mundo. A nossa busca através do conhecimento, a nossa busca por Deus é como alguém que com uma lupa, né, vai procurando minuciosamente aqueles fragmentos, aquelas partes, né, aqueles grãozinhos de areia, e tão mínimos, mas tão preciosos, né, dentro de uma grande caixa de areia. Né? Então essa busca ela é minuciosa. Né? Então vamos, vem comigo, segura na minha mão e vê onde, né, o Senhor quer nos levar neste dia de hoje. Imaginem o seguinte, né, a princípio essa ideia, né, sempre tem essa ideia de que sim, o Estado é laico e a gente precisa separar, né, a igreja, né, as coisas que são das religiões, da fé, com aquelas coisas que são estatais. Tá, isso é uma frase que praticamente digamos, uma sentença que todas as pessoas conhecem, mas pouco conhecem sobre a origem disso. E há uma grande confusão aí, né, que atrapalha muito as pessoas de compreender qual é a nossa função enquanto cristãos dentro da política. Né? Diz Aristóteles, né? A prudência e a virtude, ela vai vir então do meio termo, né? Entre dois extremos. Então a gente precisa buscar esse meio termo e essa sabedoria para que a gente possa se posicionar dentro dessa realidade. Percebo que nesse canal a gente fala de assuntos voltados à contemplação profunda, mas sempre com o pé no chão, dentro da realidade. Né? O que a gente quer é a felicidade, né, o bem da nossa nação, sabendo que o mais importante é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é o reino dos céus. Então vamos lá, pensem aqui comigo no seguinte, imaginem que existe uma tribo, né, uma tribo com alguns homens, né, essa tribo vai crescendo, crescendo. Na maioria das vezes, para não falar em todos os casos, existia dentro dessa tribo um ou outro mais esperto, ou mais forte, mais inteligente, que era, na verdade, aquele que seria o rei daquela tribo. A gente percebe que mesmo em sociedades que nunca tiveram contato, sempre houve e sempre haverá um processo de liderança de uns para com os outros. Porque essa tribo, ela percebe que quando ela tem uma voz que lidera, que é nesse, né, ou nesses que se destacavam em relação aos outros, a chance dessa tribo prosperar seria maior. Então aí a gente vai ter um rei. Esse rei vai liderar, né? Liberar então aquela tribo, né? E etc. E falar qual caminho essa tribo vai seguir, se vai para a esquerda, se vai para a direita.
como eles vão caçar, quando caçar, a organização das tarefas, né? E aí, imaginem o seguinte, lá nessa tribo vai ter também, né, um homem espiritualizado, digamos assim. Um homem que vai dizer que tinha ali relações com o divino, né, com algo superior. Às vezes esse homem também ele estava relacionado, na época, com uma espécie de curandeirismo. Havia ali, talvez, alguma coisa de predição do futuro, né? E percebiam que era também um homem bastante sábio, né? Que ficava, ele era o mais contemplativo, ele era o mais reservado, mas se tratava, na verdade, ali de um grande sábio. Esse grande sábio, as pessoas ouviam aquilo que ele dizia, as pessoas davam crédito para aquilo que ele dizia, porque fazia uma experiência da verdade com as palavras de sabedoria daquele sábio. E aquele sábio dizia aí, ficava às vezes um tempo recolhido, era mais recolhido, e vivia aí nas suas preces, súplicas em oração. E aí eles um dia derrubam então uma árvore, vão esculpir então ali, né, uma espécie de um deus e vão começar ali com aquela divindade. Tudo bem. Vai passando o tempo, as pessoas visitam e as pessoas acreditam muito naquilo daquela pessoa. Entendam o seguinte, quando a gente não nasce sabendo aquilo que é certo, aquilo que é errado. A gente vai aprendendo. E existe um conjunto de crenças, um conjunto de coisas em que eu acredito, em que eu recorro toda vez que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. A esse conjunto de crenças que eu tenho, nós vamos chamar, então, a filosofia chama, então, de espírito. Então, toda vez que eu disser a palavra espírito, eu não vou dizer espírito no sentido teológico, no sentido de Espírito Santo, no sentido do meu espírito, Vinícius, que está no centro da minha alma, não é disso. Eu estou falando do espírito enquanto conjunto de normas, leis e regras que nós seguimos, que nós acreditamos. E existe, então, um conjunto de leis, de normas, de regras que estão naquela tribo, que vem justamente desse homem, dessa espécie aí, vamos dizer assim, né, de um sábio, alguém que tinha uma certa relação maior com o divino, de modo muito vulgar, eu poderia dizer assim, uma espécie de um místico. Então, ele tem essa relação e ele começa a dizer para aquela população aquilo que a divindade dizia para ele. O que é certo, o que é errado, o que fazia o bem, o que fazia o mal, como aquela determinada sociedade deveria, então, proceder com relação a isso ou aquilo. E aí, fazendo um parâmetro, algumas pessoas têm muita dificuldade quando lê o Antigo Testamento, por exemplo, e aí vê como, por exemplo, Moisés é aquele homem que sobe, então, o monte. E aí Deus dita para ele 10 regras. Hoje em dia, na nossa sociedade, regra virou sinal de algo ruim, né? Algo negativo. Mas a própria vivência em sociedade, ela carece dessa norma de leis e regras. Porque o ser humano é selvagem por natureza. Pensem, por exemplo, se eu tenho um amigo e aí eu vejo o celular daquele amigo, é um celular caro que eu nunca vou poder ter. Então, o meu ímpeto é o quê? Eu quero esse celular para mim, eu vou pegar esse celular para mim porque eu não tenho dinheiro para comprá-lo. Só que eu recorro, então, dentro de mim, a minha crença de que o seguinte, não é certo, não é bom, não vai trazer o bem. Essa informação está dentro do meu espírito, do espírito que me guia. E aí eu vou recorrer a isso para poder tomar a decisão de não pegar o celular desse meu amigo. E aí a nossa convivência, a nossa amizade continua por causa desse espírito que me guia, que faz com que a minha selvageria, a minha fragilidade humana, que todos nós temos, não acabe com essa convivência salutar, social, necessária à própria existência, né? À própria progressão do ser humano enquanto humanidade, enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa. Então, eu vou recorrer a este espírito
E então esse sábio, né, como Moisés, por exemplo, posso fazer essa comparação ali no judaísmo, ele vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é de Deus ou não é de Deus. E há uma crença muito grande naquilo que essa pessoa diz, de que seja certo e de que seja errado. A pessoa não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Mas esse espírito vai guiando então aquela pessoa. E é este mesmo espírito, esse conjunto de normas, de leis, de regras que eu sigo e que então toda aquela pequena civilização, toda aquela pequena tribo, na verdade, acreditava que vai fazer ser possível a vida de sociedade. Aí eu retorno à questão de Moisés. As pessoas acham um absurdo como, por exemplo, quando veem, né, que Deus fala então através de Moisés que se você vai lá e mata a minha mulher, eu posso ir lá e matar a sua. Na verdade, isso é fabuloso, porque naquele tempo, naquela circunstância, o que era muito comum era que se eu vou lá na outra tribo e mato a mulher, né, uma mulher da outra tribo, a mulher de um dos homens daquela tribo, aquele homem vem e mata a tribo inteira. Então agora a gente já tem o início de um novo conceito, que é o olho por olho e dente por dente. Que, obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai aprofundar no amor e na bondade, isso não vai ser assim mais. Mas, ora, se eu te prejudico, você tem o direito de me prejudicar na mesma moeda. Se eu pegar o seu carro e quebrar o seu carro, o mínimo que eu preciso fazer é consertar o seu carro. Te ressarcir tal qual a possibilidade do prejuízo que, porventura, você teve. E isso ajudou, isso faz parte da própria estrutura da sociedade. Isso faz parte da própria estrutura de poder dentro de uma sociedade. E não há como tirar isso. Um ponto crucial é nós entendermos que a dominação de uns seres humanos por outros, a situação de poder de um ser humano por outros, ela é onipresente. Não se ergueu ao longo da história da humanidade uma sociedade em que uns seres humanos não dominavam os outros. Dominava, e aí eu não quero, obviamente, defender aqui nenhum tipo de tirania, nenhum tipo de maldade em relação ao outro. Mas uns seres humanos lideravam outros seres humanos. E isso é onipresente. Não há como dissolver isso. Aí você pode me dizer assim, não, Vinícius, no socialismo, quando ele for implantado, vai ter igualdade entre as pessoas. Não vai. A única coisa que o socialismo consegue fazer, o comunismo consegue fazer, é produzir uma elite estatal. A diferença é essa, em que existem aqueles agentes do governo que vão comer picanha, que vão andar de Rolex. É muito famosa aquela foto, né, de Fidel, né, de Rolex e comendo carne enquanto toda a população passa fome. Haverá uma elite, haverá uma dominação de poder. Isso é onipresente. Eu não estou defendendo que isso, né, que a tirania seja boa. Eu estou dizendo um dado da realidade, que os seres humanos dominarão outros seres humanos. Eu não vou dizer dominarão, mas liderarão outros seres humanos. Isso é bom e, de certo modo, isso vai se salutar, porque uns guiarão os outros. E alguns seres humanos precisam realmente ser guiados, mas isso, obviamente, não pode ser tirânico, não pode ser desumano, não pode ser maléfico, não pode ser tirano. Entendam bem aonde eu estou querendo chegar, o que eu estou querendo dizer. Então faz parte da própria formação da sociedade. E a gente percebe muitas vezes que ali o próprio rei ia então, naquele sábio, saber se ele deveria ou não fazer a guerra. Saber se ele deveria tomar essa ou aquela atitude. E o sábio então vai, né, naquele rei e vai dar então àquele rei as suas, olha, isso é isso, isso é aquilo, não, eu vou consultar a divindade, eu vou, né, sair em um retiro, vou para a floresta e depois eu volto para dizer como vai ser. Se a gente recorrer, né, à época do Império eu vou explicar separadamente, mas se nós formos recorrer, sempre vai haver a presença desse que é um poder espiritual,
Espiritual não no sentido teológico, no sentido de uma ação divina, mas espiritual no sentido da conjunto de normas, leis, regras. Que então aquela sociedade vai se seguir e que é necessário que haja para que haja o próprio sucesso daquela sociedade. Não há como viver em sociedade se não houver essas relações e essa sociedade não seguir este mesmo espírito. E aí, muitas vezes, acabava que você via integrado a este poder temporal, que era o poder do rei, o poder espiritual. E, de certo modo, isso acabava sendo interessante, porque as pessoas vendo que o rei buscava a sabedoria consultando aquele sábio, e as pessoas tendo uma experiência da verdade com aquele sábio, as pessoas passam, então, a acreditar naquele governo. Gente, isso é a mesma coisa que acontece hoje em dia. Para que uma sociedade acredite em um determinado Estado, o Estado não existe, o Estado é uma abstração. Para que a sociedade acredite em um determinado Estado, é necessário que este Estado seja revestido de um poder espiritual. Espiritual, como eu disse, este Estado precisa seguir um conjunto de leis, normas e regras que façam aquela sociedade acreditar no poder daquele próprio rei. A partir do momento, então, que esta sociedade não acredita mais no espírito desse Estado, desse conjunto de normas e leis que este Estado, então, insere, essa população vai fazer o quê? Revoltar-se, então, e passar a não acreditar naquele Estado. É o que acontece na Revolução Francesa, por exemplo. Né? Claro que existem muitas outras coisas referentes a isso aí, eu não estou minimizando o processo, mas toda vez que você tem a queda de um poder, muitas vezes, é porque aquela população não acredita mais naquele Estado. E aí uma coisa interessante que nós podemos fazer, por exemplo, né, é se a gente vê, né, a formação de um Estado paralelo dentro do Estado. Pensem, por exemplo, na realidade das favelas. Existem lugares, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que o Estado não chega. Não chega. A polícia não chega. É dominado. Há ali um Estado paralelo. Não deveria existir. Mas existe. E a gente percebe que ali também existe um código. Um código, muitas vezes, de uma moral separada que eles vivem. E se você, muitas vezes, for procurar saber dentro daquela população, existem muitas pessoas naquela população que não estão relacionadas ao tráfico, mas que gostam e até apoiam os traficantes, porque percebem os traficantes fazendo bondade ali. E ali eles dão cesta básica, ali eles não perturbam os trabalhadores de um modo geral, não assassinam trabalhadores, mas apenas aquelas pessoas ali referentes ao tráfico. Percebam que é uma realidade, um Estado paralelo. E que algumas pessoas, né, aparentemente é louco isso, mas não é, até gostam, até se afeiçoam àqueles próprios traficantes. Porque vê um certo código moral, uma moral deles, obviamente, estou falando que eu sou a favor disso, entendo onde eu quero chegar, mas veio um certo código moral, ético e de uma certa bondade e que faz aquelas pessoas acreditarem naquele Estado paralelo que se formou naquele morro, que se formou naquela sociedade. O Estado, então, se não vier acompanhado dessa força, desse poder espiritual, ele não é acreditado. E como eu falei, o Estado é uma abstração. Então o que a população se reúne e faz? Corta a cabeça do rei. O que é que a gente vê se repetindo, então, na história. Então percebam que o poder espiritual ele faz parte do próprio nascimento da nossa sociedade. O grande filósofo, vou chamar assim, Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, diz que a sociedade, a nossa sociedade, né, ocidental, né, ela nasceu, na verdade, de uma junção da filosofia grega com o direito romano e a fé judaico-cristã. Então, muito da liberdade, né, muito da ética e da Constituição, inclusive do Brasil, vem, na verdade, de valores cristãos. O ser humano não nasceu com código de ética imprimido, impresso. Isso foi evoluindo ao longo da própria história da sociedade, da humanidade.
E havia sempre e haverá sempre esse poder espiritual. Vamos voltar no tempo, né? Vamos de trás para frente. Roma antiga. Você tinha a presença, então, do imperador romano, né, o grande César Augusto, né, que detinha, então, aquele poder espiritual. Desculpe, aquele poder temporal. Havia também ali, né, as divindades, né, que eles tinham, os romanos, eles tinham uma questão de que onde eles chegavam, todo lugar que eles chegavam, eles viam algum deus, eles traziam aquele deus para eles, como ele fez com os gregos, né? E aí os deuses gregos, eles trouxeram, né, para Roma, então eles eram muito disso, era um politeísmo muito grande, então chegavam em determinado lugar, tinha um deus ali, eles, entre aspas, traziam aquele deus para eles, né? E ali acontecia o seguinte, o César Augusto, ele era revestido, então, do poder espiritual, ele era revestido, então, do poder temporal. E era tão sagrada a ideia do César Augusto, ele era tão investido, né, pelas divindades, que você, quando você tiver a oportunidade de ir a Roma, vocês vão ver ali verdadeiros templos, né, erguidos para os imperadores ou mesmo para, né, pessoas da própria família. Então ele era revestido, então, deste poder espiritual, ele era revestido, então, deste poder temporal. E haviam sim ali aquelas divindades e etc, né, aquelas pessoas, aqueles, digamos assim, espirituais, que trabalhavam então, né, ajudavam então a guiar, né, aquela sociedade. Quando a gente entra então no período medieval, os filmes muitas vezes referem muito isso, a gente tem aquela presença ali muito forte da igreja, e às vezes é interessante que alguns reis não tinham abandonado a prática pagã, e existia ali alguns pagãos que também exerciam um certo poder, então, espiritual, digamos assim, né, em relação em relação àquele feudo, né, aquela terra, e obviamente a presença ali da igreja. E a igreja, né, a gente tinha aquela pirâmide, né, do período medieval, né, o clero que reza, os nobres que defendem e os servos, então, que vão trabalhar, né, aquela estrutura de pirâmide da sociedade feudal. E ali existe uma questão, né, e que longe disso é aquilo que eu defendo aqui, que há uma institucionalização, né, da presença obviamente, a época, né, obviamente o futuro não pode julgar o passado, então é muito fácil eu aqui, 500 anos, 600, 700 anos depois, 800, 1000 anos depois, né, julgar o período medieval. É injusto isso. Assim como o Vinícius de hoje não pode julgar o Vinícius de há 2 anos atrás, porque hoje eu sei coisas que há 2 anos atrás eu não sabia, eu não posso me colocar aqui a julgar, obviamente, o período medieval. Mas naquele período você tem uma institucionalização da igreja, né, da igreja ao lado, então, do Estado, né, esse poder espiritual logo ali ao lado do rei, né? E tudo bem. E essa institucionalização, né, obviamente, não e nisso a gente teve um grande ganho, que é da igreja, obviamente, separada do Estado. Você não vai querer, obviamente, colocar, né? Vamos colocar, a gente tem o presidente da República e a gente tem uma carta onde vai se sentar o arcebispo do Brasil para poder governar. Obviamente não. Obviamente não. A igreja está para cuidar das coisas que são espirituais. A função, né, a vocação natural da igreja é cuidar das coisas de Deus. É a cuidar da alma humana. E isso é aquilo que é o mais importante, não se engane. Com este tempo todo de grandes dificuldades, problemas, tribulações que vivemos aí em relação ao futuro incerto desse nosso Brasil, mesmo com tantas dificuldades, não se enganem. A nossa vida é a outra. A nossa vida é a outra vida. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, o meu reino não é deste mundo, queriam fazê-lo rei. O mais importante é a alma. O meu corpo, não, se alguém chega e me mata, isso não significa nada. Mas o importante é o meu espírito.
Como diz o Evangelho, Deus pode me jogar no fogo do inferno, mas um outro homem não. Então, por mais que me matem o corpo, se a minha alma estiver em Deus, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho. Eu vou para o céu. Percebam que a sua alma humana, você que me ouve, a sua alma, com todos os problemas, dificuldades, pecados, é muito maior do que toda a história da humanidade. A história da humanidade teve começo e vai ter fim. A sua alma teve começo. Né? Na sua concepção, o Senhor infunde ali um espírito, mas não vai ter fim. É eterna, é para sempre. Então, muito maior é o trabalho da igreja, e muito mais importante do que qualquer trabalho temporal. E vai se tornar, obviamente, uma usurpação a partir do momento que a igreja, ou qualquer outra religião que seja, prostituir-se a ponto de se colocar no local, né? Ou querer emparelhar-se ao Estado de maneira hierárquica, né? Como deveria ser, obviamente, aquele tempo, mas como foi um tempo atrás. Então, não, vamos cuidar do espírito. Vamos cuidar do espírito. E aí o que vai acontecer, né? Com o objetivo, né? Aí a gente tem a Revolução Americana. Com, então, o objetivo de aumentar o seu poder e construir um império. Há quem diga que os Estados Unidos é a nova Roma, porque conseguiu o Estado. Então, lembrem que eu falei de César Augusto, que detinha em si o poder espiritual e o poder temporal. E é necessário, para o crescimento de uma grande potência, que o poder espiritual e o poder temporal estejam concentrados em um lugar só. Para você fazer uma grande potência, você precisa de concentração de poder. Não há outra maneira de fazer. Roma havia uma concentração de poder e que em César Augusto estava encarnado, então, o poder espiritual, estava encarnado o poder temporal. Na Revolução Americana, os Estados Unidos faz isso com o advento do Estado laico. Então, o que ele faz? Olha, o poder espiritual é meu. Eu vou dizer o que é certo e o que é errado através dessa, entre aspas, ética, que é tão definida, pessoas espumam a boca para falar dessa ética vigente, né? Ética essa que é extremamente lábil, né? Que é volátil, e que não tem e que vai se modificando ao longo do tempo. Então, o Estado americano diz o seguinte: olha, eu sou o detentor do poder temporal e espiritual. Vocês segurem-se, então, todos vocês podem viver as suas religiões. Se você quiser ser cristão, você vai ser cristão, católico, católico, protestante, protestante. Se quiser ser espírita, você vai ser espírita, ateu, você vai ser ateu. Se quiser bater tambor, você bate tambor. Fiquem à vontade aí, vivam as suas religiõezinhas dentro das suas igrejinhas. E o Estado sou eu. O Espírito está em mim. Espírito, como eu falei, não no sentido teológico, mas no sentido filosófico. O poder temporal está em mim. E aí ele consegue concentrar o poder e fazer a grande Revolução Americana com o grande poder dos Estados Unidos. Essa noção, então, de Estado laico, que é fundada aí na Revolução Americana, ela se dissipa, então. Então eu tenho aí uma ética, né, que vai gerir. Percebam que esse Estado, essa ética formada, as próprias constituições têm as suas bases justamente, como eu falei, na religião judaico-cristã. Então o Estado, ele se nutre, então, na verdade, do espírito da religião, do conjunto de normas, leis, regras que possibilitaram com que aquela tribuzinha que nasceu chegasse até o estado de uma grande civilização, que é a civilização ocidental. Ela absorve, então, aquele poder espiritual e coloca cada um dentro da sua denominação religiosa, atribuindo a si mais poder para fazer a grande revolução americana. Então, é um parasita, né? Filosoficamente falando, o Estado foi um grande parasita. E aí a gente vê as pessoas depredarem, então, a religião, as religiões de um modo geral, né? Principalmente as religiões judaico-cristãs, depredarem, então, as religiões, que não sabem que se nós vivemos num estado de sociedade é justamente
porque há este poder espiritual e o que possibilitou nós chegarmos até aqui. E que então constrói, ajuda então a construir essa sociedade com esses valores, né, que são imprescindíveis, que estão tão atrelados a nós que a gente nem percebe. Como eu falei, a questão do celular. Como eu falei lá atrás, do olho por olho e dente por dente. Então o Estado é um grande parasita, né, que usou então, que usurpou então de valores que não eram seu para constituir em nota o seu espírito, que são as leis e as constituições, para ir colocando cada um dentro das suas respectivas igrejinhas. Reitero, eu não estou defendendo aqui que religião alguma faça parte, hierarquicamente, seja emparelhada ao Estado. Eu estou dizendo que há, sim, um grande poder espiritual extremamente importante. E que seja você o mais fervoroso católico, cristão ou protestante, seja você um grande ateu, há um poder espiritual que age sobre você. Existe um conjunto de normas, leis e regras que você segue, que tem aí talvez as mais variadas influências, mas que você segue. E que te permite seguir a vida e encontrar um certo sentido para a sua vida. E possibilitar a sua própria vida em sociedade. Então há um espírito que você segue, há um poder espiritual que age sobre você. O ateu não pode dizer que não haja um poder espiritual sobre ele. Existe um conjunto de normas, de leis, de regras que ele vai seguir. E aí, daí vem essa ideia aí de esse estado laico. O poder espiritual faz parte da estrutura da sociedade. E se nós tentamos, então, depredar e derrubar este poder espiritual, outra coisa vem para o lugar. Vejam o advento, então, do esoterismo no nosso meio. As ideias de energia, né, que as pessoas têm, a impessoalidade de um Deus. Vejam como a sociedade, então, se coloca, né? Se você tirar o poder espiritual que há sobre você, outra coisa surge no lugar. E existem pessoas que o poder espiritual que age nessas pessoas é o Estado. Justamente aquilo que quer, né, os socialistas e os comunistas. Ah, não, Vinícius, não é assim. O espírito do Estado não influencia sobre mim. Influencia. Você chega para uma pessoa e fala assim: vai se confessar. Vinícius, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz mal nenhum para ninguém. Eu não tenho que me confessar. O que você consegue perceber nessa fala? Que o espírito que essa pessoa diz não é o espírito da igreja. Não é o espírito, o conjunto de normas, leis, de doutrina da igreja. É o Estado. E o que a pessoa teme não é o inferno, é a cadeia. Entendem como, então, esse poder espiritual vai sendo substituído por uma outra coisa? Então, olha, se você não tiver fé em Deus, você vai ter fé em uma outra coisa. Se você não ouvir a Deus, você vai ouvir outra voz. Seja do demônio, como fazem os satanistas. Seja uma filosofia hedonista, por exemplo, em que eu vou fazer de tudo para, né, o bem, o prazer individual é o único bem possível. Eu vou fazer de tudo para eu sentir prazer na minha vida. Algum espírito vai falar com você. Você vai ouvir algum espírito. Não tem jeito. E aí você vai escolher o espírito que você vai ouvir. E a gente entra naquela questão do ateu de Chesterton, que é aquele homem que, por não acreditar em Deus, acreditava em qualquer coisa. Talvez vocês tenham encontrado com pessoas assim, que dizem ateias. Mas qualquer coisa que você disser sobre uma energia, sobre os astros, sobre o horóscopo, a pessoa vai acreditar. Porque não aceitando a Deus, acaba aceitando tantas outras coisas. E rejeitando a Deus, acaba aceitando tantas outras coisas. Percebam que faz parte da própria estrutura da sociedade. Então, querendo nós ou não, um espírito prevalecerá em uma sociedade, seja o espírito do Estado, parasita,
que pegou para si aquilo que achava bom e necessário e jogou fora o resto. E aí percebam, quando eu falo de religiões, as 3 religiões abraânicas, que são as grandes sociedades, a ocidental e a oriental. Os 3 filhos de Abraão, que são, né, os judeus, que são os muçulmanos, que são, então, os cristãos. Essas religiões, existem nelas um conjunto de normas, leis, regras, há um espírito, diferentemente de outras religiões, por exemplo. E você conseguiu um grande nível de organização social a partir disso. Então, cuidado, Ocidente, porque derrubando o cristianismo, né, como assassinatos de padres na França, uma islamização, né, constante da Europa, caia também a nossa sociedade ocidental, com os nossos valores, com a vida tão boa que a gente tem se a gente comparar com outras sociedades, civilizações. Porque o Islã não nega a própria religião. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter o fundamentalismo islâmico, mas eles não negam a religião. E a religião anda de lado a lado com o Estado. Então o Estado está ali revestido dos 2 poderes, o que é um ambiente perfeito para o crescimento de uma grande potência, o que está acontecendo. E outra coisa, o nível de a natalidade deles é muito maior do que a nossa, porque eles não vão tendo vários e vários filhos. Então a população vai crescendo cada vez mais. Depredando, então, a nossa religião, nós estamos depredando a nós mesmos. Perceba a complexidade disso. Percebam que o espírito faz parte da estrutura da sociedade, para que a sociedade possa acreditar, então, naquilo daquele governo. Por que há uma crise tão institucional no nosso país? Porque o espírito da Constituição brasileira, que deveria ser aí, né, observado pelo Supremo Tribunal Federal, não é respeitado. E você tem 11 ministros com 11 cabeças diferentes, que fazem cada vez algo mais. E você vê que a população está cada vez mais revoltada, porque o espírito do Estado não é respeitado. Então crescerão cada vez mais as dissidências em relação a este Supremo Tribunal Federal, se ele continuar agindo deste modo. Vai chegar um tempo que a situação vai ficar insustentável. Porque quem deveria preservar o espírito brasileiro, o espírito do Estado brasileiro, não o preserva e o depreda. E faz aquilo que bem. Então, o Supremo Tribunal Federal não é acreditado mais como portador do poder espiritual brasileiro. Veja a complexidade disso. O Congresso trabalha da mesma maneira. Vejam a complexidade disso. Então, para onde estamos caminhando? E no fim, né, de toda essa reflexão, eu venho então a dizer o seguinte: é prostituição da nossa fé querer emparelhar Estado com igreja. Querer colocar uma cátedra para um bispo católico ou para um pastor. Isso é prostituição da fé. Ou as pessoas utilizarem da fé como forma de dominação de outras pessoas. Isso é má fé. Agora, o que muitas vezes as pessoas estão querendo a dizer que o Estado é laico, é fazer o que fez a Revolução Americana. Colocar você dentro da sua igrejinha, para você rezar lá, ficar rezando, enquanto eles decidem o que vai ser do espírito da nação em que nós vivemos. Enquanto, né, as pessoas reclamam, tem bancada evangélica, pode ter bancada do que for. E mais tem que ter. Isso é um emparelhamento? Não, não é um emparelhamento. Os próprios deputados funcionam, a estrutura ali é essa. Os deputados funcionam defendendo pequenos grupos. Porque os outros grupos ali presentes vão defender as suas causas. Se você, cristão, não se levanta para fazer prevalecer a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, outros farão por você, seu frouxo. Outros farão por você. Outros vão determinar para onde a nossa sociedade vai, se você não fizer nada. Então acorda para a realidade. Porque o pessoal do LGBT tem lá as bandeiras deles e vão levantar. O Estado é laico, eles podem levantar as bandeiras deles.
Não estou dizendo que não possa, não, mas nós vamos levantar a nossa. O agro vai defender as bandeiras deles. Então, depois, nós temos que os ruralistas vão defender a bandeira deles. Os empresários, a bandeira deles. Tudo bem. Nisso o Estado, obviamente, ele é laico. Os seus grupos defendendo as suas propostas. Isso. Você tem que defender as suas. Você vai defender a sua cosmovisão. A sua visão de mundo. Porque se você não fizer por você, vai chegar um tempo que nem dentro da sua igrejinha você vai poder viver a sua fé. Como nós temos dificuldades hoje. Olha onde nós entramos. Então, é esse o contexto que nós vivemos. Querem te colocar dentro da sua igrejinha, enquanto eles queimam o mundo lá fora. Não, você precisa participar também desse processo da política, mas sem prostituir. Né? Aristóteles diz que para a gente fazer a interpretação da realidade, a gente precisa ter senso de proporções. Não é senso de proporção. Você não vai colocar este mundo acima do outro, mas você não vai ser alheio e nada impede, pelo contrário. A gente precisa atuar, sim, ativamente neste mundo. Então, se um candidato se levanta e se diz católico ou protestante ou isso ou aquilo, que problema há nisso? Que problema há nisso? A intenção do coração dele só Nosso Senhor pode julgar. E aí você vai ver de acordo com as atitudes dele. As intenções dele só Deus sabe. E aí é ele com o Nosso Senhor. Mas você colocar, então, um representante da sua cosmovisão, daquilo que você acredita, do espírito que você defende, qual é o problema disso? Você precisa fazer isso. É sua função. É sua função. Mas sem jamais utilizar disso para benefício próprio. Utilizando isso para o bem comum. Né? Dentro aí, obviamente, de balizas, no respeito ao outro, a visão do outro que é diferente. Né? Dentro, obviamente, daquilo que é humano, daquilo que é cristão. Porque antes de tudo a gente precisa amar. Se tivesse amor, nada seríamos. Faz parte, então. Né? E aí eu trago aqui o Papa Francisco a dizer, né, que o bom católico não fica apenas criticando governantes, mas se empenha na política, que é considerada pela Igreja como uma das mais elevadas, uma das formas mais elevadas de caridade. Abre aqui para mim. É como uma das formas mais elevadas de caridade. Então faz parte, né? A gente precisa, então, participar. Né? E o Papa, continuando a dizer, o Papa aqui, né? Eu não posso lavar as minhas mãos. Todos nós devemos oferecer algo. Um bom católico se empenha na política, oferecendo o melhor de si, para que o governante possa governar. Né? Bento XVI também falou sobre a importância, então, da política. Então, vejam, então, a diferença, né, disso. Laico, o Estado jamais será. Porque ele precisa do Espírito. Ele precisa e vai precisar. Só a ética não vai resolver o problema. A ética é lábio. Ontem o aborto era proibido, hoje ele já é aceito, amanhã é legalizado, daqui a pouco ele é estimulado. E de acordo, né, nessa religião civil, o tempo vai passando e o conjunto de normas, o espírito, o conjunto de normas, regras e leis que aquela pessoa segue ou acredita, vai mudando também. Não, a nossa fé em Deus não é assim. Os 10 mandamentos eram lá para Moisés, há milhares de anos atrás. Vale hoje para mim. E quando eu vou me confessar, eu preciso pensar, 10 mandamentos, não posso isso. Que, embora seja muito criticado na nossa sociedade, é justamente um dos pilares mais profundos e mais fortes e verdadeiros que nós temos. Que é quando Deus diz a Moisés o que ele deveria fazer para prosperar, para ser feliz. Equilíbrio. Católico, né? Protestante, equilíbrio cristão. Equilíbrio nós temos que ter.
Não vamos buscar emparelhamento com o Estado. Nós cuidamos dos bens espirituais que são muito mais importantes. Mas nada da gente dentro das nossas igrejinhas, alheios então à realidade, fora então da realidade. Não, os pés no chão e a cabeça no céu. E a nossa vida de cristão precisa ser esse sobe e desce, de ir às coisas espirituais e descendo à realidade terrestre, e subindo e descendo todo o tempo, porque nós somos humanos, mas nós somos para Deus. Então a gente precisa desse senso de proporções, de não colocar os bens terrenos sobre os espirituais, mas também a gente não pode ser obsoleto e negar que Deus quer que nós hajamos e preguemos o evangelho também através da política. Que Deus abençoe o nosso país. Nesse tempo tão difícil, eu suplico a Deus que as forças infernais sejam cessadas. E frente a tudo isso que tem acontecido no nosso país, eu digo o seguinte: o demônio não sabe, mas ele trabalha para Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Venceremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.